Boa noite, irmãos. Graça e paz. Deixa eu só me arrumar aqui. Eu quero agradecer aos irmãos pelo convite para estar aqui. Para mim é uma alegria muito grande. E esse é o segundo ano desse congresso que os irmãos realizam, né? E para mim é uma honra estar aqui, uma alegria muito grande. Antes de começar, eu gostaria de falar de alguns livros. Eu sempre apresento os livros que eu escrevi e alguns outros também que eu recomendo, para que os irmãos tenham uma noção daquilo que espera vocês, caso vocês queiram comprar materiais de estudo ou materiais... Eu prefiro segurar na mão, viu? Obrigado, irmão. Para vocês saberem o conteúdo presente de cada um desses materiais. Eu vou começar falando do livro de outros, como, por exemplo, esse daqui, que é um lançamento que a Fiel publicou recentemente, chamado Lutando contra Satanás, Conhecendo Suas Estratégias, Fraquezas e Derrota, do Joel Bick. Esse pastor já esteve aqui no Brasil algumas vezes pregando, e a editora Fiel, em parceria com a Visão Cristã Publicações, que está relacionado com a VINAC, que é aquele movimento que realiza um evento aqui no Nordeste que é gigantesco, né? Sempre no período do Carnaval. Eu acho que é um dos maiores eventos cristãos do mundo. Da América Latina eu sei que é o maior que existe, mas é um dos maiores eventos cristãos do mundo, não é? Então esse livro aqui, ele trata sobre Satanás e uma maneira cristã e equilibrada e correta da gente entender o diabo e como nós lidamos com ele e o vencemos por meio dos recursos que a palavra nos ensina. Eu recomendo esse livro. Um outro material, são 6 aqui. O segundo seria esse Catecismo Nova Cidade. Ele foi publicado pela editora Fiel também, em parceria com a The Gospel Coalition, que é um ministério norte-americano que está chegando aqui no Brasil também recentemente, que tem por objetivo unir igrejas que, mesmo sendo de denominações diferentes, possuem uma fé comum, uma mesma fé e ordem, digamos assim. Ordem não no que diz respeito à organização, porque nós somos muitos, somos diversos, e há igrejas que são independentes, mas são igrejas que falam a mesma língua no que diz respeito ao Evangelho, e que elas se juntam facilmente, pregam facilmente o Evangelho, podem se assentar, porque o que as une não é uma placa, não é uma denominação, não é nada senão o Evangelho genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, e eles publicaram esse material chamado Catecismo Nova Cidade. E esse é um material para você usar como devocional, na verdade, em sua casa, com sua família, ou para você mesmo. E sendo um catecismo, a ideia é trazer dezenas de perguntas e as respostas bíblicas para ela. Então, quem é Deus? O tipo de pergunta que a gente faz para o filho, para a filha, para a esposa, para o marido, para o amigo, para a gente mesmo. Quem é Deus? E aí tem uma resposta, tem os textos bíblicos, tem algumas breves meditações. Então, essa é a ideia do catecismo, que é algo criado pelos cristãos protestantes, evangélicos, reformados, e que com o tempo deixaram de usar catecismos, e depois de um tempo o catolicismo romano acabou se valendo do catecismo para ensinar os seus... aqueles que fazem parte do catolicismo romano, e hoje em dia, impressionantemente, quando se fala catecismo, catequese, as pessoas associam imediatamente o catolicismo, não é? Fala de catecismo, lembra da Igreja Católica, fala de catequese, mas quem inventou catequese e catecismo foram os evangélicos. Foi a reforma protestante, quando, querendo ensinar às crianças, ao povo, às famílias de uma maneira geral, a palavra de Deus de um modo simples, objetivo e direto e prático, sem muito rodeio, eles inventaram esse método de ensinar por meio de perguntas curtas e rápidas, que são os catecismos. Depois de um tempo, os cristãos acabaram deixando-se de lado e os católicos romanos acabaram aproveitando isso e usam isso hoje muito bem dentro da tradição deles. E esse material aqui é um material excelente para aquele que quer ter uma fé bíblica e uma interpretação correta das Escrituras no conhecimento delas. Bom, o outro livro que eu gostaria de falar, esses daqui são livros que eu escrevi. Eu tenho 5 livros publicados, eu tenho 4 aqui comigo. E esse daqui se chama Visão Cristã sobre a Bíblia. A VINAC publicou no ano passado também, publicou junto do livro de alguns outros pastores, né? Se eu não me engano, foi lançado um do Augusto Nicodemos, um do Renato Vargens e um do Jeremias Couto Pereira, e o meu. E eu escrevi sobre a história da Bíblia. Então, de onde a Bíblia veio? Como é que ela chegou até nós?
Como é que se formou o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Quando é que a igreja começou a usar um livro com todos esses 66 livros que existem na Bíblia e começou a chamar de Bíblia, para a gente saber um pouco da história dela. Mas a mensagem principal desse livro, além de falar sobre a Bíblia e sobre como ela chegou até nós e o que é revelação, etc., eu falo sobre a história da perseguição da Bíblia e como a palavra de Deus, como, na verdade, milhares de irmãos nossos na fé foram mortos por causa da Bíblia. Quando a igreja perseguiu a igreja por causa da Bíblia, que é o que eu chamo aqui da história mais triste do cristianismo, que é quando alguns irmãos começaram a traduzir a Bíblia e colocar na mão do povo, e então o cristianismo daquela época perseguiu e matou pessoas, literalmente porque elas estavam traduzindo as Escrituras. A história mais absurda de John Wycliffe, que foi o primeiro cara a traduzir a Bíblia para o inglês, lá 1300 e alguma coisa, faz muito tempo, quase 800 anos atrás. Primeira tradução para o inglês da Bíblia. Ele foi condenado à morte por causa disso, pela igreja da época. A igreja proibiu, falou, jamais, como é que você vai traduzir? O povo vai ler a Bíblia? Olha que absurdo ler a Bíblia. O povo não pode ler a Bíblia. A igreja proibiu. Só que o John Wycliffe morreu antes dele ser morto, por conta dele ter traduzido a Bíblia. Ele teve um problema no pulmão e ele acabou falecendo antes. Mas aí então a igreja levou o processo dele ao tribunal e ele foi finalmente condenado à fogueira. Só que ele já estava morto. Mas como ele foi condenado à fogueira, então foram até a sepultura dele, exumaram os ossos dele e queimaram os ossos dele. O cara já estava morto, isso é um absurdo. E assim, irmãos, eu não estou exagerando aqui, milhares de histórias de outros cristãos que quando começaram a traduzir a Bíblia na língua do povo, foram perseguidos muitos deles, e muitos deles foram mortos. O próprio João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para o português, que era um sacerdote católico, depois ele se converteu, se tornou um pastor, reformado inclusive, foi muito perseguido por conta da tradução da Bíblia para o português, na época. O mesmo aconteceu na França, o mesmo aconteceu na Inglaterra depois de novo, o mesmo aconteceu na Alemanha e em vários outros lugares do mundo. Aqui no nosso país mesmo, nós temos alguns casos, principalmente aqui no Nordeste brasileiro, de pessoas que foram mortas há menos de 100 anos atrás por conta de terem a Bíblia em casa e carregarem a Bíblia em suas casas. Essa é a história desse livro, eu conto um pouco sobre como a Bíblia chegou até nós. Eu vou deixar isso aqui por último, que é o tema de hoje à noite. Bom, esse outro livro se chama Um Pregador da Graça. E aqui eu falo um pouco sobre um pastor puritano, batista do século XVII, chamado Benjamin Kitt, e sobre como as doutrinas da graça foram, na vida desse puritano, centrais para não só nortearem e moldarem o ministério dele, mas também foram aquilo que Deus usou para fazer dele um lumiar, de fato, no finalzinho do século XVII. Foi um homem tremendamente usado por Deus, que teve um ministério muito bonito, também foi preso, também foi torturado em praça pública por conta da sua pregação, por conta da sua fé nas doutrinas da graça de Deus. E aqui eu conto um pouquinho da história dele, o que são essas doutrinas da graça, e eu falo também sobre a história dos batistas. Quantos são batistas aqui? Levantem a mão. Ok. Quem aqui não é batista, levanta a mão. Ok. Aí vocês compram de presente para dar para os irmãos batistas, né? Ou para conhecer. Muito bem. Um outro livro, o penúltimo, foi o primeiro que eu escrevi, se chama Depressão e Graça. Esse foi publicado pela editora Fiel em outubro de 2016. Então já tem 1 ano e meio mais ou menos. E nesse livro eu falo sobre o cuidado de Deus diante do sofrimento de seus servos. Eu procuro falar um pouco sobre a depressão no começo do livro, mas é muito pouco que eu falo sobre ela, de uma maneira mais técnica, explicando o que é a depressão, como é que ela surge em nós, o que seria a depressão. Alguns falam que depressão é demônio. Será que é demônio mesmo? Será que sempre é demônio? Alguns falam, não, depressão é pecado. Pecado escondido na vida da pessoa. Será que é pecado? Outros falam, não, é uma doença. Será que é doença? O que é a depressão? Ou será que pode ser tudo isso? Ou será que em algumas ocasiões pode ser uma coisa e outra? Tem gente que fala que não, depressão não é nada disso. Depressão é frescura, é falta de ter o que fazer. Você arruma um terreno para carpir, dá uma enxada na mão, acabou a depressão. Depressão é desde rico, porque pobre não tem tempo para depressão, não tem tempo para ficar com essas frescuras. Já ouviu gente que fala assim, não vou nem pedir para levantar a mão quem pensa assim. Mas o fato é que esse tipo de desconhecimento do assunto tem levado muita gente ao suicídio.
Hoje em dia, a maioria das pessoas que se suicidam em decorrência da depressão, principalmente quando essa tem um traço genético, tem um traço patológico, de ser uma doença de fato, e não é levada a sério, não é tratada, e por conta disso isso resulta em alucinações, em surtos psicóticos que levam as pessoas ao suicídio, que é o tema de um outro livro que eu estou preparando para escrever em breve, se chamará provavelmente Suicídio e Graça. E é impressionante ver que a maioria dos casos de suicídio, mais de 90% desses casos são decorrentes de pessoas em depressão, porque não se trataram, porque não foram atrás, porque não pediram ajuda, porque acharam que era só uma bobeira da cabeça da pessoa, uma frescura. Então, nas primeiras páginas do livro, eu tento explicar um pouquinho o que é a depressão, para as pessoas entenderem um pouco melhor disso. E depois, 90% do livro, a grande maioria do livro, eu falo sobre casos na Bíblia de pessoas em grande sofrimento, em desesperadora angústia. E como a graça de Deus, em cada um desses casos de grande sofrimento e angústia, aconselhou, sustentou e socorreu alguma dessas pessoas que deram ouvidos à voz de Deus, enquanto que outras acabaram não tendo um bom final, simplesmente por não terem dado ouvidos à voz do Senhor. E, finalmente, o último livro que eu escrevi, se chama Unidos pela Cruz, que é o que o pastor mencionou aqui agora há pouco. Esse foi publicado pela Vida Nova, pelas edições Vida Nova, até recentemente, agora semana passada, né? Teve o Congresso de Teologia Vida Nova, lá em Águas de Lindóia, e eles fizeram uma apresentação lá também, mais uma vez, desse material, que foi lançado agora em janeiro, no comecinho do ano. E nesse livro eu faço um comentário aí de Efésios. Na verdade, o livro é isso, é a mensagem de Efésios para a igreja de hoje. É uma série de livros que a Vida Nova tem lançado, e eu recomendo você conhecer esse material também. Já existem vários livros escritos nessa área. Era para ser uma série só do pastor Augusto Nicodemos, vocês sabem, né? O reverendo Augusto Nicodemos, e ele publicou de Filipenses e Colossenses, Malaquias e Gálatas, se eu não me engano. E era para ser só ele. Aí eles acabaram me colocando na série também, e eu escrevi sobre Efésios. E agora esse ano vai sair também de um outro pastor brasileiro, o pastor Jonas Madureira, um sobre Tiago, e assim outros irmãos entrarão nessa mesma série que, por enquanto, estamos, Augusto Nicodemos e eu. Então, a ideia desse livro aqui, Unidos pela Cruz, é falar um pouco sobre aquilo que o pastor bem falou. Podia até chamar ele para ele falar de novo, ele falou melhor do que eu, mas conhece mais do que eu o livro. A ideia desse livro é falar sobre a cruz de Cristo, e sobre como ela nos une, sobre como ela nos marca. A gente vive num tempo, irmãos, em que se glorifica a desunião, se glorifica a briga. Então, eu sou melhor que você, porque eu tenho a verdade e você está no erro, na ignorância, na mentira. Eu é que sei da doutrina correta, por isso vamos começar um debate aqui hoje à noite, que eu vou mostrar para você que você está errado, e você vem para o debate querendo mostrar para mim que eu estou errado. Hoje em dia, as pessoas, na verdade, que vão para a internet para tentar achar esses barracos, né? Para tentar achar essas disputas, esses debates, para ver quem é que ganha. Quando, na verdade, esse tipo de coisa não tem nada a ver com o cristianismo. A gente não encontra esse tipo de coisa no meio dos apóstolos. A gente não vê esse tipo de coisa na igreja primitiva. Pelo contrário, mesmo havendo divergências entre os irmãos da Antioquia da Síria, dos de Jerusalém, um pouco mais à frente dos de Efésio, Tessalônica, Corinto, Atenas, Roma, eles pensavam de um modo diferente em alguns pontos, mas eles tinham existia algo que os unia. Algo que era mais especial, algo que brilhava mais e que duraria por mais tempo do que aquelas bobeirinhas que os dividia. E esse algo era a cruz de Cristo. E o que me grita aos ouvidos, estudando a epístola de Paulo aos Efésios, que dá origem a esse livro, Paulo, que na epístola aos Efésios, ele resume todas as doutrinas que ele tratou em todas as outras epístolas, todas as doutrinas que Paulo escreveu, nas suas 3 epístolas, todas elas estão aqui em Efésios resumidas. Todas elas. Por isso que a Efésios é chamado de a joia da coroa das epístolas paulinas. Não é? Porque Paulo resume tudo aqui em Efésios. Só que ele deixa claro o seguinte: vocês aí em Éfeso, vocês sabem tudo que eu escrevi. Vocês conhecem a doutrina. Jesus elogiou os Efésios também isso lá em Apocalipse, quando ele escreve nos primeiros capítulos para a igreja em Éfeso. Vocês conhecem tudo, mas vocês perderam o amor. Vocês esqueceram algo que vocês jamais deveriam esquecer. Vocês conhecem muito,
mas vivem pouco. Vocês conhecem muito, mas esse conhecimento que vocês têm, vocês usam com fins errados, com objetivos errados. E aí Paulo vai falar do valor que a doutrina tem para a unidade cristã. Se as doutrinas, se o conhecimento das mais diferentes doutrinas que a Bíblia nos apresenta, não nos conduzem à cruz de Cristo, ao Evangelho de Jesus, e diante da cruz, diante do Evangelho, nosso coração não é quebrantado, não é constrangido a amarmos e glorificarmos a Deus pelo que Ele fez na nossa vida, então a gente não conheceu a cruz ainda, então a gente não conheceu o Evangelho ainda, então a gente não conheceu a graça de Deus ainda. Porque quando nós conhecemos a graça de Deus, nós nos achegamos à cruz de Cristo. E a cruz de Cristo nos abre as portas para conhecermos as sãs doutrinas. E as sãs doutrinas nos abrem os olhos para conhecermos a beleza que há na pessoa do nosso Deus. Isso traz alegria para o nosso coração. Por isso que os cristãos daquela época estavam prontos a morrerem pela sua fé. Porque eles não encontravam nada nesse mundo mais encantador do que o Senhor. Do que as doutrinas, do que a graça de Deus. Para eles, viver nesse mundo e ser devorado pelos leões em Roma, eu vou ser devorado pelo leão em Roma, porque para mim muito melhor estar com Deus, honrar ao Senhor, obedecer a sua palavra, do que curtir as coisas desse mundo. É isso que as doutrinas nos ensinam, é para isso que elas nos conduzem. Quando a gente está longe delas, das doutrinas, da cruz de Cristo, a gente acaba se metendo em brigas, em disputas, em facções, em grupos, não é? Que na verdade só excitam a inveja, a divisão, a igreja como uma cidade edificada sobre o monte. Lembra daquela ilustração que Jesus usou em Mateus, capítulo 5? Nós somos como a cidade edificada sobre o monte. A cidade vai ficar no apagão, vai apagar, não vai ter mais luz nessa cidade. As pessoas que moram ao redor, na região das trevas, vão olhar para essa cidade que deveria ser a luz e a cidade vai estar apagada. Por quê? Porque um se voltou contra o outro. Eles deixaram de ser o povo da cruz, porque eles deixaram de amar a mensagem da cruz. Deixaram de crescer no conhecimento dessa mensagem, que os trazia para mais perto do Senhor, transformava suas vidas e fazia com que, unidos em Deus e unidos uns com os outros, sua luz pudesse brilhar mais e mais longe. Posto isso, eu gostaria de convidá-los a que abrissem suas Bíblias comigo em Efésios capítulo 1. Eu gostaria de ler os versículos 18 e 19 com vocês. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nesse capítulo, meus irmãos, de Efésios 1, o apóstolo Paulo introduz a graça de Deus de uma maneira muito especial. Antes de nós irmos a esses versículos especificamente, é importante que a gente lembre de algumas coisas. Como eu disse para vocês, os efésios conheciam muito de doutrina. Eles eram elogiados pelo amor. Eles eram conhecidos mundo afora pela fé. Ou seja, eles tinham amor, eles tinham fé, eles tinham doutrina, eles tinham quase tudo, mas eles estavam se afastando uns dos outros. O principal tema de Paulo aos Efésios é a unidade cristã. Note, preste atenção, o principal tema de Paulo não é a uniformidade cristã, mas é a unidade cristã. Os irmãos conseguem perceber a diferença entre uma coisa e outra? Uniformidade e unidade. O que seria uma igreja uniforme? Podem falar comigo agora. O que seria algo uniforme? Pode pensar num time de futebol que usa. Como? Todos são iguais, todos têm a mesma forma, todos vestem a mesma camisa. Como se eu fosse o pastor e todos vocês fossem minhas ovelhas, e eu dissesse, a partir de amanhã, todos nós viremos de preto e branco na igreja. Uniformidade. Todos nós viremos com uma águia nas costas, um gavião, que a Bíblia fala lá em Isaías, que nós subiremos como águia. E colocaremos na frente aqui, Deus é fiel. Então, fiel, gavião, preto e branco. Poderíamos colocar o símbolo do Corinthians aqui do lado. E diríamos o seguinte, a partir de amanhã, uniforme, todo mundo aqui virará corintiano. Afinal de contas, Deus é fiel. Não daria certo, né, irmão? Não, mas seria uma imposição aqui. Eu chegaria
Enfim, qual é a ideia disso? A ideia de uniformidade é a ideia de um lugar, de um grupo em que todo mundo é igualzinho. O Senhor Deus espera isso de nós? É lógico que não. Quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos a unidade em meio à diversidade. As pessoas eram diversas, eram diferentes. No meio dos apóstolos, você tinha gente que era erudita, gente estudada e gente que nunca tinha estudado. E estavam juntos. Você tinha gente que pescava, que eram simples pescadores, trabalhadores. Você tinha gente que era dono de empresa de pesca, já era um outro nível. Você tinha gente que era publicano, que era uma espécie de funcionário da Receita Federal da época, era um político da época, diga-se passagem, dos mais corruptos que haviam. Você tinha médicos andando, você tinha gente da mais alta hierarquia social da época, os fariseus. Você tinha gente de todo tipo, você tinha analfabetos, você tinha gente que nunca tinha lido ou visto ou aprendido nada, porque eram cegos que haviam acabado de ser curados e agora eles enxergavam, estão seguindo Jesus. Eles não eram iguais. O Senhor nunca esperou que o seu povo fosse igualzinho ao outro. Mas o Senhor prometeu que, por causa do Espírito Santo, nós poderíamos ser unidos uns com os outros. É diferente de sermos uniformes. Quando nós buscamos em Deus, termos uma unidade com Deus, estarmos unidos a Cristo e, pela ação do Espírito Santo, nos unirmos uns aos outros. Tal como as raízes das árvores debaixo da terra se unem umas às outras, fazendo com que as árvores se sustentem. Não sei como é que é aqui, mas perto de onde eu moro, no interior de São Paulo, na região de Araraquara, Ribeirão Preto, existe muita plantação de eucalipto, por conta das empresas, das indústrias que tem lá de fábrica de papel e tudo mais. Tem muito eucalipto. E os eucaliptos, eles são plantados numa distância assim muito próxima um do outro. Tem plantação de eucalipto aqui também? Aqui tem também. Então vocês sabem do que eu estou falando. Muito próximo um do outro. E são aqueles milhares uns dos outros. Você já viu o eucalipto? Ele é fininho, né? Você imagina um só daquele num temporal, numa tempestade dessas que dá nessa época do ano lá no interior de São Paulo, e dá terrível, assim, são terríveis esses temporais. Derruba a árvore, pessoas morrem, é um caos esse começo do ano, né? Por causa de tempestade do começo de ano. Uma árvore sozinha dessa, ela cai, qualquer vento derruba. Primeiro que ela é alta demais, segundo que a raiz dela não é tão profunda, e terceiro que o caule dela é fininho. Mas quando você planta um monte uma do lado da outra, as raízes lá debaixo da terra vão se unindo uma à outra. E quando o vento bate na primeira, ela já encosta na segunda, que encosta na terceira, e uma sustenta a outra. A ideia do cristianismo é que as nossas raízes, que ninguém no mundo vê e que estão colocadas em Cristo, lá em Cristo nós encontramos a nossa cola, o nosso vínculo, aquilo que nos une, que nos mantém unidos uns aos outros. E essa unidade é o que testemunha ao mundo a graça de Deus. Vocês se lembram da oração de Jesus? Quando ele disse: Pai, eu peço por eles para que eles sejam um, como eu sou com o Senhor. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviastes. Irmãos, quando nós testemunhamos unidade, na verdade, não é unidade só porque a gente gosta um do outro. Porque aí seria sociedade de bairro, clube de amigos, seria SESI, seria qualquer coisa assim, né? Seria um clube qualquer. Mas aqui é realmente por causa da verdade, nós nos unirmos. Isso testemunha ao mundo que o Pai enviou o seu Filho Jesus. Por que tudo isso é importante? Porque aparentemente lá em Éfeso os cristãos estavam desunidos. E Paulo vai tratar aqui sobre a importância da união. E de que eles não só deveriam saber das coisas, mas eles se colocarem diante do Senhor. Paulo começa essa epístola falando da gratidão que ele tinha a Deus pela salvação. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E aí ele fala sobre como ele, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos predestinou antes da fundação, nos escolheu, não é? Nele, antes da fundação do mundo, nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis e em amor. E ele continua.
E Paulo trata desses temas, eleição, predestinação, escolha, bênçãos, tudo isso em uma oração. E nessa oração, Paulo está dizendo, eu louvo a Deus, porque Ele me salvou, porque Ele me amou, porque Ele pensou em mim, porque se não fosse por obra dEle, eu continuaria a perseguir os cristãos. E aí então, depois de louvar a Deus pela sua própria salvação, ele chega mais adiante, nos versículos 18 e 19, e diz o seguinte, Efésios 1, 18 e 19, peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aqui, Paulo já está orando pelos efésios. Anteriormente, até o versículo 14, ele ora ao Senhor, grato pela sua própria salvação e pela salvação dos efésios. Agora ele está mencionando uma segunda oração, a partir do verso 15 até o verso 23, em favor dos efésios, na qual ele destaca algumas características dos efésios, mas também diz algumas coisas que eu quero notar com vocês hoje à noite aqui, que para mim são muito especiais. Como é que a gente é capaz de entender a mensagem da cruz? Ou seja, como é que a gente é capaz de entender a grandeza do amor de Deus por nós? O apóstolo Paulo introduz a sua segunda palavra aqui sobre a oração, enfatizando que ele perseverava em lembrar de orar pelos efésios e de fazer uma grata menção por eles em sua própria oração. Veja no verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que vocês têm no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo então diz que ele perseverava em orar pelos efésios. Quem tem noção de que está unido a outros, não deixa de orar pelos outros. Quem nunca se lembra de orar pelos outros, não tem noção ainda de que nós somos o povo da cruz, de que nós estamos unidos como um corpo de Cristo. Quem não se lembra nunca de orar pelo outro, talvez não esteja no corpo de Cristo ainda, ou talvez esteja muito doente espiritualmente e muito longe do Senhor. Por isso, vive isoladamente em suas orações, só ora por si. Só pede por si, só pelos seus problemas, só pelas suas vontades, só pelos seus sonhos, só pelo seu futuro, só pela sua família. Trata-se de um cristianismo egoísta, que nada tem a ver com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde todos estamos unidos pela cruz. Então, após essas palavras, o apóstolo traz as palavras que a gente leu agora há pouco, não é? As quais estão intimamente relacionadas ao início da sua oração pelos efésios. Quando ele diz iluminados os olhos, aí no versículo 18, do vosso coração, ou peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, é importante que a gente entenda aqui algumas coisas. O espírito de revelação sobre quem é Jesus e o espírito de sabedoria dados pelo Espírito Santo do Senhor produziriam essa luz sobre o coração dos efésios. Quando o Senhor Jesus enviasse o seu Espírito, esse Espírito produziria essa luz na mente dos cristãos, dos efésios de lá e de hoje aqui, para que esses cristãos entendessem. E Paulo aqui tratará de algo muito especial e ao mesmo tempo profundo, de difícil compreensão para alguns, se não for visto com muito cuidado e com muita dedicação e atenção. O primeiro ponto aqui nessa porção de Efésios, que Paulo coloca, ele começa falando no versículo 19, o seguinte: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Eu vou voltar a isso daqui a pouquinho, mas ele fala de uma força e de um poder que atua na sua vida, quando você crê. E é importante que à medida que eu pregue, que você faça um autoexame, se questionando se tudo isso se passa em você. Será você parte disso que é o cristianismo bíblico? Ou seríamos nós apenas cristãos nominais, que
que falamos que cremos, mas que estamos distantes daquilo que a palavra apresenta. No 18, depois de Paulo dizer que ele pedia ao Senhor que iluminasse os olhos do coração deles, ele diz, para que saibam, no final do verso 18, qual é a esperança da vocação de vocês. A vocação de vocês é o chamado de vocês, a conversão de vocês. Qual é a razão da esperança disso? Como é que a gente pode ser mais feliz que os outros pelo fato de sermos cristãos? E qual a riqueza da glória de sua herança nos santos? O que está esperando vocês nos céus? Por que vocês são tão felizes? Por que vocês têm tanta paz no coração? Por que vocês têm tanta força na tribulação? A ponto das pessoas que vivem junto de vocês, olhando para o sofrimento de vocês, não conseguirem entender de onde vem essa força, de onde vem essa paz, de onde vem essa alegria que faz com que você não precise buscar no baile, na boate, no bar, ou nas drogas, ou no vício, ou na prostituição, ou no dinheiro, ou seja lá onde for. Alegria, você não precisa de nada disso. Você sabe do que eu estou falando. O Senhor mudou a nossa vida e Ele trouxe para a gente uma nova alegria. E Ele fala aqui que Ele quer que nós conheçamos a razão dessa alegria do já e do ainda não, daquilo que nos aguarda no futuro. Razão pela qual nós testemunhamos a esse mundo. A expressão de Paulo aqui ela é bastante figurada, não é? Quando ele fala os nossos corações, ilumine os olhos, o nosso coração não tem olho, né? Você abrir o coração, você não vai ver o coração piscando lá dentro. Não, o coração aqui é figurado, o coração aqui se refere às nossas emoções. Ou seja, essa parte que não é material dentro de nós, aquilo que não é a nossa carne. Os olhos do coração se referem aqui à porta de entrada dessa parte imaterial do nosso ser, da nossa alma, se você preferir. Outros trechos da Bíblia chamam o nosso coração de entendimento também. E esse entendimento, né, ou coração, permanece cego. Os olhos desse entendimento não enxergam nada. São incapazes de enxergar a luz de Deus. É impossível ao homem enxergar o Evangelho, a graça, a felicidade, a força de nosso Senhor Jesus Cristo, sem que o próprio Deus o cure dessa sua cegueira e abra os olhos do seu coração, do seu entendimento. Por isso que Paulo fala, eu peço para que Ele ilumine os olhos do seu coração. Senão vocês não vão entender nunca o que é ser feliz em Cristo. E a gente tem que se lembrar também daquilo que Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 4,4, quando ele diz que o Deus desse século, o Deus lá com D minúsculo, cegou o quê? O entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, da glória e da graça de nosso Deus. E as pessoas estão cegas. Paulo, então, está orando para que pela força do poder de Deus os olhos daqueles homens e mulheres fossem abertos e eles vissem a mensagem da cruz e enxergando o Evangelho tivessem as suas vidas transformadas. E agora, a continuação no versículo 18 ainda, ele afirma que uma vez que essa cegueira não exista mais, todos eles saberiam de 3 coisas muito especiais. A primeira, a esperança do seu chamamento. Por que é que ele te chamou? Segunda, a riqueza da glória da sua herança nos santos. E terceira, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Essas 3 coisas que ele faz para com a gente, para conosco, ele faz por causa da grandeza do seu poder que opera em nós. Então vamos entender cada uma dessas 3. A primeira, quando ele diz, eu vou ler de novo o texto, porque eu quero que esse texto fique na nossa memória. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder que opera para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Em primeiro lugar, então, quando ele fala aí da esperança do seu chamamento, segundo a grandeza, ou de acordo com a grandeza do poder de Deus para com a nossa vida, para a sua vida e para a minha vida, a gente entende qual é a nossa vocação nesse mundo. Por que você está nesse mundo? Por que Deus não te matou? Por que Deus não te levou logo? Por que você está vivo? Há tantas pessoas que sofrem com esse questionamento, essa crise existencial, como os filósofos chamam. Por que eu existo? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que seria da minha vida se eu não tivesse nascido? O que seria do mundo se eu não tivesse existido? Não seria nada. Então por que eu vou continuar vivo?
Esse tipo de pensamento que em algum momento da vida todos nós fazemos. Muita gente, inclusive, quando em desespero diz, eu não vejo a hora que Jesus volta, porque esse mundo aqui não me serve mais, eu não quero mais viver nesse mundo, né? Mas não dizem isso porque querem realmente que Jesus volte, né? Eles dizem isso porque eles querem morrer, né? E eles querem morrer. E eles disfarçam isso com um discurso piedoso escatológico. Então, escatologia é sobre a segunda vinda de Jesus, então eles disfarçam isso, não é, com piedade. Então eu não vejo a hora que Jesus volta, não é? A minha vida está uma desgraça, lá em casa está tudo errado, eu estou devendo para meio mundo, eu não tenho dinheiro para fazer nada, está tudo errado na minha vida, eu não vejo a hora que Jesus volta. Na verdade, você não quer que Jesus volte, na verdade, você quer morrer. São duas coisas diferentes. Você nunca vai ver um jovenzinho assim, um dia antes do casamento, dizendo, eu não vejo a hora que Jesus volta. Tipo, o casamento dele é amanhã. E hoje ele está dizendo, Jesus volta hoje. Ele vai ou não vai? Por quê? Porque ele está aguardando para uma coisa muito feliz. Você não vai encontrar ninguém que sabe que passou no vestibular e que vai começar a faculdade, vai realizar um grande sonho na vida. Ou uma pessoa que ganhou, foi no mercado, lá comprou um saco de arroz e a notinha fiscal fez com que a pessoa concorresse a uma viagem para Paris e a pessoa ganhou. E a viagem é a semana que vem. E aí a pessoa fala, eu não vejo a hora que Jesus volta antes, porque eu não quero fazer essa viagem. Era o sonho seu. Não, a gente só fala esse tipo de coisa quando a gente está desgostoso da vida. E a gente não quer mais viver. São pensamentos suicidas na cabeça que a gente disfarça com os sentimentos de segunda vinda de Jesus. Quando o nosso coração está desse jeito, pesado, cansado, triste, querendo o fim de tudo, talvez nós precisamos nos lembrar de novo qual é a esperança da nossa vocação. Por que é que Ele nos chamou? Por que é que Ele nos levou ainda? Porque, assim como muita gente na Bíblia, você pode pedir para Deus te matar. O profeta Isaías fez isso, Jeremias fez isso, Elias fez isso, Moisés fez isso, Abraão fez isso. Tantos homens de Deus fizeram isso. Paulo fez isso. Mas o fato de eles terem em algum momento esperado a morte, por terem desesperado da vida, como Paulo escreveu no início de 2 Coríntios, não significa que eles levaram às vias de fato isso. Moisés, em Números capítulo 11, no meio do deserto, da peregrinação, vendo todos aqueles milagres, mas vendo também, por outro lado, o povo que não parava de reclamar, que não tinha a carne do Egito, o pepino do Egito, o cebolão, o alho silvestre, só tinha aquele maná que caía do céu, só tinha aquela água que saía da rocha, só tinha aqueles milagres acontecendo o tempo todo. Ou seja, eles enjoaram de Deus. Eles enjoaram da provisão de Deus. Eles enjoaram do cuidado de Deus. Eles queriam voltar para o Egito. E eles foram reclamar com Moisés, e Moisés foi aguentando. Na hora que ele não aguentou mais, ele foi orar e disse, Senhor, acaso fui eu que dei a luz a todo esse povo? Vocês lembram dessa oração de Moisés em Números 11? Acaso fui eu, Deus, que tirei eles do Egito? Senhor, se o Senhor não der a carne que eles querem, me mata de uma vez, porque não fui eu que dei a luz a esse povo todo para agora ter que ficar dando de comer para eles. Ou o Senhor dá de comer, ou o Senhor me mata de uma vez. Em nome de Jesus, amém. Ele não terminou assim. Ele mata de uma vez e terminou a oração. Lembra da oração de Jonas? No capítulo 4 do seu livro também. Lembra de Elias, depois de ter derrotado todos os profetas de Baal no Monte Carmelo? Lá no alto do Carmelo, o fogo de Deus cai sobre o holocausto, o povo restaura o altar em Israel. Acabe e Jezabel veem todos os profetas de Baal sendo mortos. O povo que era todinho devoto de Baal, agora todo mundo de joelho dizendo só o Senhor é Deus. O Elias todo cheio de força, de graça, de convicção, e de repente a Jezabel fala, eu vou te matar em 24 horas. Ele morre de medo, foge para o deserto e diz, Deus, me mata de uma vez. Porque derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas ao fio da espada, só eu sobrei, não sou melhor do que ninguém, tira minha vida, eu não quero viver mais. Um dos capítulos do meu livro de depressão, eu conto a história dele. Como é que pode um homem de Deus que viveu tanta experiência tremenda com Deus, por um período de tribulação, desesperar e pedir, Deus, por que o Senhor não me leva de uma vez? Eu nem vou perguntar aqui quantos já não oraram isso ao Senhor. Ou pelo menos não pensaram em algum momento dizendo, Deus, já deu já. Se o Senhor quiser me levar, eu vou feliz. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo em ordem, vai ficar umas contas sem pagar, mas eu morri, a pessoa vai entender. Irmãos,
esse sentimento esconde o conhecimento do porquê que Deus nos chamou para viver. A palavra diz que Deus tem um tempo para nós, para nascermos e para morrermos. Um tempo para plantarmos e para colhermos. Um tempo para sorrirmos e para chorarmos. Um tempo de espalhar pedras e ajuntar pedras. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, como há tempo para nascer e tempo para morrer. No livro dos profetas, o Senhor diz também que a Ele é dado o poder de dar a vida e tirar a vida. Se Ele não tirou a sua e a minha vida ainda, é porque pela misericórdia dEle, Ele ainda tem um plano para a sua vida nesse mundo. Ele ainda vai usar você. Você é um agente da transformação de Deus nesse mundo. Por isso que Ele não te levou ainda. Deus não te deixa nesse mundo simplesmente porque Ele esqueceu de você aqui. Porque você é resto, porque você é qualquer coisa. Porque o nosso Deus é soberano sobre os céus e terra, sobre os pardais que caem da árvore mortos, sobre as folhas que caem das árvores e até sobre os fios de cabelo da sua cabeça, daqueles que têm fio de cabelo sobre a cabeça, certo, pastor Valdir? Que a gente não pode entrar mais nessa contagem, né? O Senhor sabe de tudo e Ele sabe de você e de mim. E Ele sabe que na hora que chegar o limite dos nossos dias, aquilo que Ele determinou, como no Salmo 139, todos os meus dias estavam escritos no seu livro, antes que nenhum deles ainda existisse. Deus sabe o que Ele tem para você, para a sua vida. Quando Paulo fala aqui no versículo 18 que uma vez que o nosso coração estiver iluminado pela palavra de Deus, a gente vai ver o Evangelho, a gente vai entender a mensagem da cruz. E motivados pela cruz, nós entenderemos a razão, a esperança da nossa vocação, do nosso chamamento. Por que a gente está vivo? Por que a gente está aqui? Por que Deus nos plantou nessa cidade, nesse bairro, nessa família, nesse tempo, nessa história, nesse país? Deus não faz as coisas por acaso. Deus não joga dados. Nosso Deus é soberano e sabe de tudo e de todos. E Ele é tão tremendo e tão grandioso que quando a gente está longe dEle, a gente não entende. A gente acha, não é possível. Deus não pode ser assim. Isso que você está falando não faz sentido, não é possível um negócio desse. Mas, quando você começa a se aproximar de Deus, ter comunhão com Deus, os seus olhos e o seu coração começam a ser iluminados e tudo que eu estou dizendo passa a fazer sentido na sua mente e você dobra o joelho e olha para os céus e diz, Deus, não é que faz sentido? O Senhor tem me guiado, o Senhor tem me levado, o Senhor tem me livrado. Eu sou o teu servo. Faz de mim o que o Senhor quiser. Me una ao teu povo. E com o teu povo faz de nós uma cidade edificada sobre o monte. Quando eu digo vocação, chamamento, eu não quero dizer aqui profissão específica, né? Mas dessa vocação inerente a todas as vocações que os homens têm, esse chamado que o Senhor Deus faz a nós. Algumas pessoas que são vocacionadas a serem marceneiras, outros são padeiros, outros são confeiteiros, outros são tecelões, outros são agricultores, outros são construtores, outros são mecânicos, outros são professores. Cada um trabalha numa área, tem uma vocação, mas há uma vocação, um chamamento. A palavra vocação vem de vogar, de chamar, de ser convocado, de ser chamado para algo. Você sabe para que Deus tem te chamado? O segundo ponto é quando ele diz que as riquezas da glória da sua herança nos santos, segundo a grandeza do seu poder para conosco, a gente entende quão grande e maravilhosa, não é? São as coisas que nos aguardam nos céus. E uma vez que os nossos olhos são iluminados e o nosso coração é aberto e iluminado pelo Senhor, a gente passa a ver beleza nas coisas do porvir. A gente começa a ver o futuro como a gente vê o presente. E é só quando a gente passa a ver o futuro como vê o presente que a gente passa a não ter tanto medo do futuro, porque a gente sabe o que está lá. Por exemplo, você não tem medo de voltar para casa hoje, porque você sabe o que você vai encontrar lá. Você vai encontrar a sua casa, você vai encontrar a sua cama, sua geladeira, sua televisão. Está tudo lá. Talvez um parente que está lá.
A menos que aconteça alguma tragédia, mas no dia a dia normal você sabe que você vai chegar lá e você vai encontrar tudo lá. Isso te traz paz, não te traz angústia nem desespero. A morte só traz angústia e desespero quando a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá. Quanto mais o nosso coração está iluminado e mais a gente para pensar nessa riqueza da herança nos santos, a riqueza da herança que Ele tem preparado para você e para mim, as coisas que pela cruz Jesus conquistou por nós e que estão preparadas de antemão para nós na glória dos céus, isso enche o nosso coração de expectativa saudável. A gente tem medo de morrer pela maneira como vai morrer, e eu não critico ninguém por isso. Por exemplo, a pessoa que chega e fala, pastor, eu não gostaria de morrer queimado. Eu também não. Alguém aqui gostaria de morrer queimado? Eu também não. Né? E afogado? Quem gostaria de morrer afogado? Você não gosta de fogo, pode ser que goste de água, né? Tem muita água aqui, gostaria de morrer afogado? Quem gostaria de morrer afogado? Levanta a mão. Né? Misericórdia. A gente tem medo da maneira como vai morrer, não tem? Mas medo de morrer é algo que o Senhor pode tirar do nosso coração. Eu tenho medo, por exemplo, de morrer em acidente de carro. Eu não tenho medo de avião, mas de carro eu morro de medo. Porque eu acho que dói, não sei, bobeira da minha cabeça. Eu também não quero morrer afogado nem queimado. Mas assim, eu sei que vai ser um negócio que vai durar pouco tempo. Eu peço para Deus para eu morrer. Eu peço para Deus para nem morrer, eu peço para não morrer. Se eu puder não morrer, melhor. Se Jesus puder voltar antes ou ser arrebatado, seria melhor. Mas eu sei que todos nós passamos pela morte, né? Então, o modo como a gente vai morrer, a gente pede a Deus para nos livrar. Como a gente pede para livrar a gente da gripe, para livrar a gente da dor de cabeça, livrar a gente de doença, de coisas que nos façam sofrer. Mas o que está esperando a gente depois da morte? Essa é a maior angústia do ser humano. A maioria das pessoas que se angustiam com a morte, não se angustiam com a morte em si, mas com o que será depois. Esse é o grande desespero na vida das pessoas. O que vai acontecer depois? Existe um depois? E se os crentes estiverem certos? E se o inferno realmente existe? Para onde eu vou? A falta de segurança de salvação, a falta de certeza do que te aguarda, a falta de uma convicção de que existe uma herança te aguardando. Voltando à ilustração da sua casa, imagina que o seu pai está muito doente e o seu pai deixou uma herança lá. E um terreno, uma casa, enfim, alguma coisa para você. E você sabe que aquilo ficou para você. E ele faleceu, mas ficou algo para você cuidar, que vai te lembrar dele, que vai te abençoar. É a herança. Todos nós passamos ou passaremos por isso um dia na vida. E vamos deixar alguma coisa para alguém também. Nem que seja as dívidas, mas a gente vai deixar alguma coisa para os outros no futuro. O nosso Deus, pela morte de Jesus, deixou alguma coisa para a gente também prometida. Uma herança. Um testamento. E nesse Novo Testamento, que está pactuado conosco, aliançado conosco, ele entrou num pacto com a gente, chamado de Novo Pacto, ou Nova Aliança, ou Novo Testamento. É o pacto da graça de Deus. É a promessa da graça de Deus. É aquilo que em Efésios Paulo chama várias vezes de herança dos santos. E essa herança é uma coisa que você pensa, mas que você não tem ainda. Por exemplo, o meu pai e minha mãe estão vivos ainda. Eles têm uma casinha, mas não deixaram ainda, não tem nem herança, não tem nada. Já o meu sogro, a minha sogra é falecida, mas o meu sogro está vivo. E ele tem umas 2, 3 casinhas lá na cidade. Ele já fez um testamento e deixou no nome das filhas. Elas sabem que aquilo é delas. E que no dia que o pai morrer, aquilo lá vai ser delas. Você sabe o que Deus tem para você no céu? A minha esposa ela não tem dúvida disso. De que no dia que o pai dela morrer, aquelas 2, 3 casinhas vão ser dela. Porque já está no testamento. Alguém pode mudar o testamento? Você pode ir lá para Araraquara, ir no cartório e dizer, tira o nome da Rosana Maria Trevisoli Porte, coloca o meu aí. Valdir Penaforte. Você pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Ninguém muda um testamento. Ninguém muda uma herança já testemunhada e ratificada e pactuada em cartório civil. Se a gente não pode mudar um testamento humano, quem poderá mudar o testamento de Deus para nós? A herança que Deus tem deixado para nós. Deus já disse, é de vocês. O céu, a glória, a vida eterna,
a plena transformação do nosso corpo, do nosso ser, em seres perfeitos, impecáveis, plenamente felizes, transformados, glorificados, santos, salvos, libertos. Um novo céu, uma nova terra, uma cidade santa, uma casa santa preparada para nós, uma mansão celestial. Gente, isso não é historinha para boi dormir. Isso está no Testamento. Sabe por que às vezes a gente não sente alegria nisso? Porque a gente não para para pensar. Ou porque a gente não confia nesse Deus. Por isso, quando a gente está diante da morte, a gente pensa, mas e aí, será? Seria como se a minha esposa dissesse, mas aí, será que meu pai deixou mesmo alguma coisa para mim? Ou ele deixou, sei lá, para quem? Para o Valdir Penaforte, já que eu coloquei ele na história, né? Como será, no nosso coração, a lembrança da herança para com os santos só é possível quando ele ilumina os olhos do nosso coração. E a gente volta os olhos para a cruz de Cristo e a gente vê o amor de Deus por nós ali revelado. Porque Deus nos ama, Ele mandou o seu Filho para morrer naquela cruz. Mas Ele não deu só o Filho dele. Ele deu o perdão. Ele deu a absolvição. Agora a gente não é mais condenado. Ele deu toda a sorte de bênçãos. Ele deu a eternidade. Ele deu a santidade. Ele deu a justiça eterna. E tantas outras coisas. Em Romanos 8, Paulo diz que nós somos co-herdeiros com Cristo de tudo que é de Cristo. Você imagina, tudo que é de Jesus vai ser seu. Não dá para entender, não dá nem para aceitar. É falta da gente virar para Deus e dizer, Deus, o Senhor não é justo. A gente não merece isso. Você merece isso? Você merece o que é de Jesus? É tão escandaloso o amor de Deus por nós, é tão grandioso o amor de Deus por nós, que Ele em sua palavra diz que nós somos co-herdeiros com o Filho dele. O próprio Filho de Deus em Apocalipse disse que Ele nos fará assentar com Ele em seu trono quando Ele vier em sua glória. Para pensar no que Jesus prometeu, não faz sentido na minha cabecinha pequena e pecadora, não dá para entender. Eu creio pela fé, mas eu não entendo. Como é que eu vou sentar no trono com Jesus, do lado de Deus Pai, e você vai sentar junto? Eu não sei o tamanho desse trono. Se a gente vai fazer fila e sentar um de cada vez, ou vai sentar todo mundo junto, porque eu não sei. Mas Ele prometeu, e está no testamento, tamanha é a graça dEle para com você e para comigo. Como Pedro escreveu, se Ele não nos negou, Paulo também, o seu próprio Filho, não nos negará nada mais. A lembrança da cruz de Cristo deve encher o nosso coração de gozo e alegria, de esperança e de gratidão. E o terceiro e último ponto é que a lembrança de tudo isso fará com que nós nos lembremos da suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. No versículo 19 ele diz, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ou seja, segundo a grandeza do seu poder sobre a sua vida e a minha vida, a gente aprende a confiar e a descansar na soberania e no poder do nosso Deus. Esse descanso só é possível quando nós temos diante da nossa lembrança a cruz do Calvário. Se nos falta descanso, se nos falta paz, se nos falta noites tranquilas, de sono tranquilo, talvez nos falte a lembrança da mensagem da cruz. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 4 também, a cruz passa uma mensagem para nós. Não é só um símbolo, não são apenas duas madeiras que formam uma ponte que nos leva para a glória, não é apenas o lugar onde a ira de Deus foi derramada sobre Jesus, muito mais do que isso, é uma mensagem, a mensagem da cruz. Lembra daquele hino? Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu. Como é que é? Como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Até que nós
cheguemos à sua gloriosa presença para que recebamos, enfim, tudo aquilo que aqui Ele não nos permitiu dar, mas que Ele nos dará do lado de lá. Até que cheguemos lá, nós não podemos tirar de diante dos nossos olhos a mensagem da cruz. E a mensagem que a cruz nos comunica é: eu estou com vocês. Eu dei o meu filho e darei muito mais a vocês. Mas vocês não podem estar distantes da minha palavra. Vocês não podem tampar, fechar o coração de vocês à minha voz. Vocês não podem colocar um véu sobre os vossos corações e olhos, a ponto de não estudarem mais, não lerem mais, não buscarem mais. Porque uma vez que vocês estiverem cegos à minha voz e à minha palavra, faltará a paz, faltará a esperança, faltará a alegria, faltará essa gloriosa expectativa pelo que eu estou esperando dar para vocês em breve. Que a mensagem da cruz nos leve à gratidão pela salvação, mas também nos encha de paz os corações, por aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele por isso. Senhor, Deus, obrigado pelo perdão sobre os nossos pecados. Obrigado pela misericórdia que o Senhor tem diante da nossa pecaminosidade, iniquidade, transgressões. E obrigado pela graça do Senhor que dá para nós muito mais do que a gente merece, muito mais do que a gente te pede, e até mesmo coisas que a gente nem fica sabendo, mas que o Senhor nos dá, como livramentos e tantas outras coisas. Senhor, que o Espírito do Senhor continue a iluminar os nossos corações, para que a gente te veja cada vez mais, compreenda a tua palavra cada vez mais, e o nosso coração se alegre cada vez mais nas coisas do Senhor, a fim de que possamos proclamar essas verdades, falar dessa alegria, contar para o mundo em todo aquilo que o Senhor tem feito dentro do nosso coração, de como a gente é feliz contigo, de como o Senhor mudou a nossa vida e a nossa história, de como a gente não é capaz de olhar para trás e de te abandonar. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, pelo que o Senhor já nos deu e por tudo que o Senhor ainda nos dará, e acima de tudo, pela glória, Senhor. E acima de todas as coisas, pelo teu Filho bendito, que o Senhor deu a nós, e que sobre a cruz do Calvário morreu por nós. Obrigado por sermos o povo da cruz, e está disposto, ó Deus, até o último dia proclamar essa mensagem, que é poderosa para trazer salvação a todo aquele que crê. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.